Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos começando um pouco atrasado por uma questão de internet que caiu os postes, tudo. Ontem deu uma chuva muito forte aqui e caiu os postes, caiu 15 postes, 18 postes, um negócio assim. Uns falam que é 15, outros é 18, só sei que é poste pra caramba. Caiu bastante poste. Então, até que eles ligaram hoje à tarde, a internet vinha, voltava, aquele rolo todo, né? E agora voltou agora. Então, já que começou agora, eu vou fazer. Não vou tomar muito tempo, né? Mas vou estar aqui hoje falando desse nosso Deus que tanto se importa com cada um de nós. Ele se importa de tal forma que todos nós já conhecemos essa história, que ele deu o filho, o único filho dele, para que você e eu tivéssemos a oportunidade, né, de interagir, morar, habitar com ele. Então Deus ele fez e faz o máximo por todos nós. Mas não é por isso que nós, a paz do Senhor, família abençoada, a paz do Senhor, dá um abraço no pastor Cidercino, pastora Maria Aparecida. Nós conversa por quase um ano hoje. É difícil, a gente quase não conversa. Ele manda ainda, eu ouço, e é assim, né? Dá um abraço nele, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje a gente vai ser um pouco breve aqui, porque a internet está caiu muitos postes aqui, né? Como eu disse, ontem foi uma chuva terrível aqui. E hoje está prometendo outra. Mas que venha, né? Deus, ele é perfeito na maneira de agir com cada um de nós. E nada mais justo para a gente ter uma certeza, uma clareza disso. Está acabando de chegar aqui. Dá um abraço aí nele, em nome de Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, a gente vê vários relatos na Bíblia Sagrada que nos informa com total clareza o potencial desse Deus em nos defender, em sair em batalha em favor de cada vida que se propõe a servir. Deus não vai defender aqueles que não dão crédito a Ele. Não, Ele defende também. Ele defende porque Deus, Ele sabe quem é inocente e quem não é inocente. Mas por que essa conversa agora? Quem é inocente e quem não é? Muitas vezes a Bíblia nos relata sobre esse assunto de quem é inocente. Inocente, exemplo, um índio lá nunca viu falar de Jesus. Eles são inocentes. Eles nunca ouviram falar. Um índio que nunca teve contato conosco aqui. Então é diferente. Hoje à tarde aqui em Sorriso a chuva com vento fez estrago. Aqui também fez muito estrago. Então, existe ainda no nosso planeta pessoas que são inocentes? Eu acredito que sim. Ainda tem muito ainda a ser feito. Mas esse muito a ser feito, um pouco, ainda não aconteceu por questão do nosso comodismo. É difícil hoje você ouvir falar que um missionário foi atrás dos índios, é raro. Mas existe muitos missionários evangelizando essa área, né, os índios. E existe tribos que ainda não conhecem a gente? Existe uma tribo chamada por nome de morcego. O Cita Larga, quando eu trabalhava em Ariponã, falava deles. Eles chamavam eles assim, não sei qual que é o nome deles cientificamente falando, né? Eles chamam de morcegos. Eles nunca quiseram contato com nós que somos, eles chamam de branco, né? Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de nós, amém. Sidney Alves Pereira, popular soldado, né? Do grupo GLF, né? Que Deus te abençoe aonde você estiver, viu, meu filho? E te dê livramento, saúde, disposição você tem sobrando. Fica com Deus, tu foi e é uma bênção muito importante na minha vida, viu? Aprendi muito contigo. Então Deus, Ele ainda está, de uma certa maneira, chamando a nós que servimos a Deus para fazer este papel, desempenhar esse papel, de atingir com êxito, com louvor,
toda a vida que ainda é inocente. Eu fico reparando que a maioria das pessoas que dizem que aceitou Jesus, a maioria já ou estava afastado ou era conhecedor. Repara que hoje, quando uma pessoa diz ganhei 10 almas para Jesus, 20 ou mais da metade ali são pessoas que que se afastaram. E aí retornam. Quer dizer, eles não são tão inocentes assim. O duro é quando a pessoa finge de inocente. Não tem aquele crente que parece que finge o tempo todo que ele é inocente, mas não é. A Bíblia diz no livro de Naum que o Senhor não tem ninguém por inocente. Livro de Naum, acho que capítulo 1 ali, não vou lembrar o versículo agora não, mas está no livro de Naum, aonde o Senhor diz claramente, não vos tenho como inocente. Por que não tem, se algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, na tua vida, na minha vida, muitas vezes são ocasionadas por nós mesmos e muitas vezes é o próprio Senhor, nosso Deus, colocando nós para experimentar um pouco do funil dele. E nada mais justo de, quando nós estamos falando nisso, questão de livramento, prova, nada mais justo do que Davi. Lembrar de Davi é impressionante porque ele passou por todas essas fases. Davi teve a parte dele inocente. Ruth Marino, glória a Deus. Pai do Senhor, Jesus, pastor. Amém. Que Deus vos abençoe. Então a gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça. Nós que somos conhecedores, o Senhor não nos tem como inocente. Mas ele me livra, pastor? Ele livra. Porque existe um plano dele estipulado para a minha vida e para a tua vida. Davi é um exemplo muito grande disso aí. Vamos ler aqui no Salmo 31, versículo 4. Salmo número 31 e versículo 4. Onde diz assim, livra-me da cilada dos que me amarram, pois tu és o meu refúgio. Davi, em várias partes da Bíblia, ele vai citar isso com tanta determinação, com tanta fé, porque ele sabe que o verdadeiro livramento para a vida do homem e da mulher vem do Senhor. Às vezes a gente diz, mas um amigo meu me livrou disso, me livrou daquilo, mas você não sabe se Deus não o usou por trás. Por trás ele não quis aparecer, mas ele usou a ferramenta que levou até você para que você tivesse ali, aleluia, uma força a mais para superar as tuas dificuldades. Davi foi perseguido até mesmo pelos próprios filhos. E a gente sabe muito bem disso. Davi não tinha inimigo. Como é que eu vou dizer? Davi tinha inimigo para todo lado. Mas o que a gente não espera é que a própria família ou alguém da família venha trazer essa dificuldade para a vida da gente. Mas creia somente numa coisa. Da onde você não espera é que vem. Às vezes a gente não espera. Às vezes, Jaco Israel, filho, e aí meu filho, a paz do Senhor. Então Davi ele diz aqui, livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Quantas ciladas Deus tem nos livrado? Quantas ciladas você tem passado por ela e às vezes nem percebeu? Todos os dias o inimigo está aí encaminhando alguma coisa nova para ver se te alcança, para ver se te distancia da vontade de Deus. E viver para Deus ou viver com Deus, há uma diferença notável. Viver para Deus é você confiar plenamente no poder de Deus exercido na minha e na tua vida. É entregar todas as suas lacunas e dores, as tuas dificuldades, todos os teus sonhos, tudo que você tem e é propriedade de Deus. Tudo Deus é que está no controle. Isso é viver para Deus. Viver com Deus já é um pouco diferente. Porque viver com Deus te distancia um pouco de certos compromissos.
Agora, viver para Deus não. Você não está simplesmente alienado a Deus. Você é parte, aleluia, do corpo desse Deus maravilhoso. Porque a Bíblia fala que nós somos a igreja, nós somos o corpo. Quer dizer que nós vivemos para Deus, nós vivemos para servir a Deus. Viver com Deus é outra situação, mas viver para Deus é nós nos entregarmos, como Davi confiava plenamente no livramento, nos movimentos, nas guerras em que ele vencia. Tudo ele entregava antes na mão de Deus, para que Deus desse a ele a melhor alternativa, mesmo em combate, na vida em si. E mesmo assim, Davi foi surpreendido. E tem muitos crentes que dizem, mas eu não entendo, eu passei a crente e não saio da luta. Muitas vezes, não é que você não sai da luta, você não larga ela. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que jogar umas coisas fora. Não tem como nós servirmos a Deus por parte. Ou você é total, ou você, em algumas coisas, você vai abrir brecha para que o inimigo entre, as pessoas sejam usadas por ele, até mesmo para te desequilibrar, te tirar a força que você já tem pouco. Que todo crente que vive em luta constantemente tem alguma coisa errada. E tem aquele crente também que diz assim, eu estou com mais de 3 anos, não sei o que é luta. Pode saber também que tem uma coisa errada. Deus não é por demais e nem é por de menos na nossa vida. Ele é equilibrado, ele é o equilíbrio. E se não haver um equilíbrio, alguma coisa na nossa vida está fora dos parâmetros do agrado de Deus. Então nós temos que entender isso, porque servir a Deus, você vai ter prova sim. Não pensa que Deus nos promete o céu aqui na terra, não. Aqui na terra nós vamos passar por muitas dificuldades, e isso é bíblico. Mas você não é para morrer nessa situação. Como eu vejo pessoas que 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos que eu conheço, sempre a mesma ladainha. Por quê? A Bíblia diz assim, desperta tu que dorme. Por que a razão desse versículo? Ele está falando isso para algum ímpio? Não. Ele está falando para alguém que está distanciado? Não. Ele está falando para o próprio povo dele, desperta tu que dorme. Não devemos nos tranquilizar, porque Deus está indo tudo bem, está tudo bem, eu vou na igreja, eu tomo Santa Ceia. Quer dizer, você é um reloginho. E Deus não gosta de reloginho. Deus gosta de relógio que atrasa, Deus gosta de relógio que às vezes adianta. Deus não gosta de reloginho certinho demais, não. Porque geralmente o certinho demais ele esconde alguma coisa. Alguma coisa esconde. Eu já tenho isso por experiência. Todos nós que somos evangélicos temos que entender uma coisa. A perfeição não é você. A perfeição vem designada por Deus para que cada dia nós pegamos isso e colocamos dentro de nós, ou o próprio Deus coloca isso, e devagarinho nós vamos nos aprumando. Não é você que muda a tua própria vida. Sem vir do alto, né? Essa esperança, essa nova forma de ver as coisas, essa nova forma de viver, tudo vem do Senhor. É Ele que desempenha esse papel de mudança na nossa vida. Mas muitos de nós chegamos a um ponto que não sei, olhando humanamente, não convém que nós venhamos nem lutar por essa pessoa. Porque está na igreja há muitos anos, mas não se posiciona. Não toma uma bandeira, minha bandeira é Cristo, eu sei que eu tenho falha. E o crente que não admite que ele não tem falha, ele já está em falha só de não admitir. Todos nós temos falha, isso é notório. Todos nós, isso é normal, termos falha, porque somos humanos.
Nós não fomos feitos lá no céu, mas nós somos um projeto do céu. Projeto do céu é diferente de anjos, arcanjos, lá, né? Os serafins, o próprio Pai, o Filho, o Espírito Santo. Esses são do céu. Tudo isso é propriedade de Deus. Foi feito lá no céu. E mesmo lá no céu, o Senhor faz o Lúcifer, anjo de luz. Era um anjo que jamais poderia ter feito o que ele fez. E é por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, porque a gente nunca sabe de onde vem a prova na vida nossa. Davi, ele confiava, entregava a Deus tudo, mas ele, por mais que ele vigiasse, por muitas vezes ele cometeu grandes gafes diante do Senhor. E também, por muitas vezes, Deus permitiu que Davi passasse por muitas lutas. Mas eu tinha dó e tenho dó até hoje de quem se meteu a besta com Davi. Porque Davi, ele podia ser o que ele fosse, mas ele tinha uma coisa que o Senhor agradava. Ele era verdadeiro com Deus. E quando se justificava com Deus, ele não colocava a culpa na igreja, nem no pastor, né? Que tem gente que é assim, na irmãzinha do grupo de oração. É por causa dela que eu tô saindo. Tu é muita cara de pau. Tu tá saindo porque você não tá tendo o entendimento de que teu olhar tem que estar voltado para Cristo. É por isso que você está saindo. Você parou de olhar para Cristo e passou a olhar, então, as dificuldades. Não, o diácono Israel Filho estava na fazenda, olha, agora virou fazendeiro. Então, nós temos que ter essa visão. Davi, por mais que ele passava por dificuldade, ou ele gerava ele mesmo para o lado dele, ele sabia o momento certo de chegar ao pai, e mesmo assim o pai muitas vezes lhe respondeu, em vez de responder com sim, respondeu com não. Né? Quem não lembra aí do caso de Betseba, ela grávida já? Ele foi, orou, e foi para o saco, se humilhou, mas Deus disse, não, você vai pagar o preço do que você fez. Não é porque Deus nos ama que ele vai, né, coabitar com os nossos erros. Não é porque Davi era segundo o coração de Deus que Deus ia passar a mão na cabeça dele. E tem muitos de nós crentes que não estamos compreendendo isso. Pede as coisas para Deus de manhã, já quer que de tarde ele faça. Não, primeiro meu irmão e minha irmã, varra o templo onde ele mora, tira os móveis velhos, como eu sempre falo aqui, tira as coisas que desagradam a Deus de dentro de você, que você vai ver como Deus vai fazer morada dentro da minha e da tua vida. Mas é preciso que nós venhamos tirar tudo que impede de Deus te dar livramento como dava para Davi. E pastor, tem muita coisa que nós temos que tirar. Eu era um homem que eu guardava a raiva dos outros, assim, anos. Até hoje ainda tem uns probleminha que quando alguém me desagrada, eu perdoo a pessoa. Eu não sei se eu estou errado, se eu estou certo, mas aquela pessoa nunca mais levanta a cabeça comigo, não. Como pastor, o senhor falando... eu sou humano como você. Eu vejo pessoa, converso com essa pessoa, mas eu não tenho mais não consigo mais ter aquele ligamento que tinha antes. Eu acho que é a conta, né? Vixe, esse chicote chegou aqui, glória a Deus. Então assim, a gente tem que entender, eu admito os meus erros e procuro fazer com que esses erros se tornem um dia para mim a alavanca para que eu veja que eu esteja errado. Então assim, tem muita gente que eu perdoo de verdade. Mas assim, não tenho mais aquele entrosamento, para lá e para cá, não. Sou um homem assim, não sou tal diácono Israel, nós somos amigão. Eu nunca fui na casa dele. Não, pastor, não, nunca precisou. Eu vou na tua casa em duas ocasiões. Uma, quando Deus manda.
outra quando há necessidade. A terceira ocasião, aí não, já é quando você faz um churrasco lá, não, pastor, e tem que falar muito ainda, porque eu não sou muito sair de casa, de ir na casa de ninguém. Eu sou de ficar na minha casa. Ivonete Sutil, a paz do Senhor Jesus, pastor, e para a pastora Carla também peço oração pela minha saúde. Amém, nós estaremos orando no finalzinho aqui desse trabalho. Pastor, mas o senhor é um pastor, o senhor tem que visitar. Como é que é a conversa? É o que eu disse, eu não disse que eu não visito. Eu disse que eu vou na sua casa em duas ocasiões, quando há necessidade e quando Deus manda. Hoje em dia não dá mais de você estar assim, entrelhado dentro da casa um do outro, não. Hoje em dia a inocência acabou. Eu, quando ia lá para a banda da Triângulo ali, eu ia. Lá ainda existe muita gente assim de sítio, bastante inocente, que você vê que eles têm um prazer nos olhos, né? Você sabe que quando você sair, seu cheiro vai ficar lá, teu cheiro bom, né? Porque tem crente que catinga, viu? Ele sai daqui, viaja 1000 quilômetros para ir fazer fofoca na casa do outro. Veja bem como que é a situação. Um certo tempo aqui em Tangarais, tinha dois irmãos que viviam um na casa do outro. Não vou dizer que todo... Emerson, Alessandra, Paz do Senhor, peço oração para a Sabrina. Tá? A minha esposa vai estar notando aqui. Veja o que aconteceu. Esses dois irmãos viviam dentro um da casa do outro. Eu sempre prestava atenção naquilo. Era uma amizade tão grande. Era pescar junto, era monte para cima, monte para baixo. Irmãos, um belo santo dia, passei um tempo sem vê-los. E eu vi ele lá num bar ali, perto da rodoviária. Atrás da rodoviária ali. Falei, não estou acreditando que esse irmão está ali. Aí ele atravessou, eu estava na rodoviária. E aí eu encontrei com ele. Quando eu olhei para ele, eu já vi que a glória de Deus não estava na vida dele. E eu disse para ele, não me leva a mal, mas você afastou? Ele diz, afastei. Não sou mais evangélico. Ele falou aquele nome lá, aquele desgraçado. Você lembra daquele cara? Eu falei, lembro. Pois é, ele foi embora com a minha esposa. Maldito homem que confia no outro homem e na força dos seus braços. Viu? Vocês estão vendo como que algumas pessoas dentro da casa da gente, é melhor que você fique longe? Pastor, o senhor gosta de gente na sua casa? Algumas pessoas sim, outras não. Outras eu já recebo lá no portão, que é para não passar o portão. Pastor, misericórdia! Não é, essa pessoa só vai trazer fofoca. Chega aqui, pastor Zé Carlos, o senhor viu o que aconteceu com o pastor fulano? Não estou sabendo não. É assim que você corta. Corta logo o mal pela raiz. Porque o dia que chegar a conta para a vida daquela pessoa, se você coabitou, ou se alienou, né? Se alienou, não coabitou, mas se alienou a ele, entendeu? Ele trouxe essa maldição para dentro da casa sua, por isso que tem crente aí que não sai da luta e não vai sair. Porque não é só fazer fofoca que te traz consequência, mas se alienar ou andar junto com fofoqueiro, com pessoas que saem tocando na vida de B e de A, entendeu? Que não tem freio na boca, que tem lá tantos tapetes para lavar, a casa toda encardida, com poeira para todo lado, mas não, passa o dia inteirinho na casa dos outros, fazendo fofoca e diz, essa irmã é uma irmã de Deus. Tu é muito endemoniada, viu? Tu precisa entender que fofoca uma hora vai te render uma farofa tão grande e você não vai dar conta de comer. Então, com aqueles que você ou eu falei, é que eu vou dividir essa farofa quando a conta chegar. Todos que tocaram na vida de uma pessoa que Deus está com ele,
entendeu? Ou por talvez ter essa naturezona minha. Tem gente que odeia eu por eu pregar de uma maneira dura. Esse homem prega muito duro. Não, duro é eu deixar de te entregar o que Deus está mandando eu te entregar. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a ouvir o que eu estou falando aqui. A maior doença das nossas igrejas hoje é a falsidade e a má intenção. E a fofoca, entendeu? Isso tem trazido consequências terríveis para o povo de Deus. Vive em luta, nós vivemos em luta, inseguro, a maioria de nós somos inseguros por questão disso. Será que... Um dia eu perguntei numa igreja, quantos aqui tem certeza que vai para o céu? Levante a mão. Vocês não vão acreditar, mas ninguém levantou a mão. Então que coisa que eu estou fazendo dentro da igreja? Só recebendo luta mesmo, porque quem não está para servir a Deus totalmente, que não se entrega totalmente para que Deus controle a vida dele, parcialmente não vai dar certo. Porque Deus vai querer, aleluia, que você seja propriedade dele 100%. Não a metade de hoje e a outra metade de amanhã, não é assim. Ou você se entrega total para servir esse Deus, renunciando a tudo, os seus e os meus maus costumes. A palavra não é só para você, é para mim também. Os nossos maus costumes. Uma pessoa chegou fazendo fofoca na tua casa, tenha prudência de levantar e dizer para ele ou ela: ô irmão, a minha casa é lugar de paz, vamos orar, ajoelha aqui, faz assim. A pessoa chegou fazendo fofoca, tem gente que faz fofoca de escumar. E tem uns que andam longe para escutar fofoca, para saber, né? Ah, mas eu não faço fofoca, mas gosta de ouvir a desgraça da vida dos outros. E tem no nosso meio muitos crentes assim. Ele não é fofoqueiro, mas ele é pior. Ele é pior que o fofoqueiro. Porque ele não vai lá para mudar nada. Ele vai para trazer mais arquivo daquela pessoa para a vida dele. Mais lixo, que uma hora esse lixo vai pesar. Vai pesar na minha vida, na tua vida, se você se comporta de tal maneira. Não queira saber da vida do teu irmão, mas queira levar, ao contrário, queira levar coisas novas para que ele acorde, para que ela acorde e para que o nome do Senhor seja exaltado. Seja provedor de coisas novas na vida dos seus irmãos, dos nossos irmãos. Venhamos a ser provedores que vai chegar e fazer com que essa pessoa enxergue que a possibilidade de Deus exercer grandes coisas na vida dele é verdadeira. Você precisa ser isso, eu preciso ser isso. Por que tem muita gente que não gosta de mim? É porque Juscelia Ferreira, amém, glória a Deus, amém, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Então hoje a palavra, ela é isso, que nós venhamos a entender que nós agora somos árvores que estamos dando fruto. Quando é que você vai dar fruto? Quando é que eu vou dar fruto? Se esforce em fazer com que a tua vida, começando pela tua vida, pela minha vida, a mudança. Eu morava em uma cidadezinha logo aqui perto, não vou falar o nome não. Não é todo mundo lá que é fofoqueiro não, mas eu nunca vi tanta fofoca numa cidade só. E o que é mais engraçado, que é aquela pessoa fala mal do outro, você viu aquele irmão que não sei o que, com a irmã fulana, é aquele rolo, sabe? Mas daqui a pouco o fofoqueiro está lá junto com ele. Irmãos, isso é espírito de Judas. Isso é espírito de gente falsa. Fala quando a pessoa está na frente dele, ou meu amigo, ou meu pastor. Eu já conheço de longe, eu olho, fico olhando, dou aquela risada sem graça. Mas essas pessoas duram pouco na minha frente. Que logo eu dou uma pregada, mas é pregada, e não importa onde é que está. Porque essas pessoas precisam levar um tranco.
Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Não dá ouvido aos ensinamentos que a igreja ensina. E tem um segredo que essas pessoas carregam, que eu estava falando lá no começo. Por que que tem crente que não sai da prova? Ele não sai porque ele nunca procurou mudança. Mudança, muda o teu jeito de agir, de viver, de conviver com as pessoas, respeitando, como eu disse outro dia aqui, a liberdade de cada um. Dando ênfase e glória ao nosso Deus e plantando nessas pessoas tudo que você e eu aprendemos de bom. Mas ao contrário, nessa cidade que eu morava, tinha umas irmãs que pedalavam o dia inteirinho andando, ó, casa de bem e de ar. Tudo irmã sem futuro. Dia inteirinho, de domingo a domingo. Ontem eu estava visitando, mas é sempre as fofoqueiras, sabe como que é? Sempre. Mas você vai pagar a conta igualzinho o fofoqueiro se você está indo atrás de fofoqueiro para saber o que está acontecendo. Que tem fofoqueiro que da vida dele ele não sabe nada não, mas da vida dos outros, paciência. Você viu, irmã? E tem pastores de fofoqueiro também. Você viu? Pastor Zé Freitas? Não vi não. Tô sabendo não. Aqui tinha um dito cujo pastor não, bode, que por muitas vezes ele quebrou a cara comigo aqui. Vinha falar de um, eu não dava atenção. Esse obreiro tal aí, não, eu ficava quieto, é mesmo. Ele tá lá comigo, eu vou observar ele. Se ele for isso mesmo, eu vou concordar contigo. Mas eu creio que ele tem possibilidade de mudar. Eu acho que ele não é isso. Pronto, acabou a conversa, irmãos. Mas tem crente que gosta, não é assim? Não é? Parece goiabada com creme, não é? Um pêssego com creme. E é mesmo, irmão? Me conte. Aí bota o ouvido. Pode saber que quando a conta chegar você vai pagar também, viu? Não queira saber nada de ruim da vida dos outros. Se por acaso você saber que a vida de alguém está ruim, vai lá levar uma boa nova. Não vai lá junto com os outros chorar ou talvez sorrir da desgraça, como Jó passou por isso. Jó era um homem muito rico, todo mundo é ciente disso. Mas quando ele perdeu tudo, ele virou o quê? Chacota na boca daqueles que um dia comeram na casa dele. Você está pensando que essa pessoa que vive dentro da tua casa, comendo o que é teu, será que na hora que você precisar dele verdadeiramente, ele vai estar disposto a te ajudar? Ou ele vai pular pro rol dos porcaria do outro lado para falar, eu sabia. Aí, ó, tá vendo? Esse casamento não foi por causa disso. Eu vivia lá, irmã, eu via como é que é. E tem muita gente assim, tem mais amor a essa amizade, que um dia pode trazer um prejuízo bem grande, do que a Deus. Todas as minhas amizades eu converso com Deus. Tem pessoas que eu desligo dele assim, a Carla fica até me pergunta, meu bem, você não fala mais? Não. Eu acho que eu tô com cabeça branca já, eu já sei o que é bom, o que é ruim. Às vezes é melhor você ficar em casa do que ir procurar coisas para tua cabeça, ou lutas, né? Que vai vir sobre o teu lombo, com certeza vai vir. Eu não tenho muitos amigos. Não. Eu já tive essa fase. Amigo de todo mundo. Mas quando eu perdi credibilidade, perdi tudo, eu descobri que eu só tinha uns 2 amigos só. Um deles é o Júnior Passamai e o outro é o Careca. Que me conheceram quando a vida era boa. Mas quando eu perco tudo, que eu vou pra droga, aí só ficou esses 2. Foi aqueles que comiam peixe lá em casa, aqueles que estavam comigo em tudo. Quem tem que estar contigo em tudo é Deus. Quem tem que estar contigo, aleluia,
na alegria, também é Deus. Não que você esteja proibido de fazer uma confraternização uma vez ou outra, mas tira o pé da casa do teu irmão. E a Bíblia que diz isso, não seja por demasiado pesado para o teu irmão. Porque tem crente que é assim, ele só vai em casa dormir, o infeliz só vai em casa dormir. Só dormir. Porque o dia inteirinho batendo perna. Pra lá e pra cá. Essa irmã sabe de tudo na cidade. Tudo nessa cidade. Eu sei. Você tem que saber de tudo que vem do céu para você. Isso você sabe. Você tem buscado isso? Eu tenho buscado isso. E procurar saber as coisas que um dia será minha. Aleluia. Como herdeiro do Pai. Eu tenho procurado as coisas do céu. É assim que a Bíblia diz. Procurai as coisas do Senhor, do reino. Aleluia. Provérbios 17, 25. Eu vou estar procurando aqui para me ler. É isso que você tem que procurar. Não é procurar dificuldade de beidear, de vida de beidear. Eu vivo no meu mundo aqui. Tem dia que nem em casa eu converso muito. Eu fico calado. Aonde eu mais falo é aqui. Por quê? Porque às vezes é melhor você ficar calado. É melhor você ficar quieto. Porque você vai às vezes na casa de alguém, você vai uma vez, vai duas, vai três, e daqui a pouco você acha que é dono, né, da casa, sei lá o que vira. Eu nunca tive esse problema, nem quando eu não era crente. Nunca fui muito de estar na casa de ninguém. Porque eu desde pequeno, eu já saí de casa pequeno. Então assim, eu já perdi coisas muito importantes na vida minha, que era a minha própria família. Não é? Eu vou ver aqui 17, 25 ou é 25, 27, né? 25, 27. Eu vou achar aqui que a pastora Maria mandou ali. E a gente, eu acho que, ai meu Deus, eu estou em Eclesiastes achando que é provérbio, eu estou feio de jeito, viu? Então, a gente tem que entender uma coisa. Quanto mais próximo você fica... Ah, mas é minha amiga, é meu amigo, pastor Zé Carlos. A amizade não é isso. A amizade não é eu estar dentro da tua casa. A amizade é pela minha... Sem eu saber, como eu conheço, muitas pessoas que eu descubro que ora por mim há anos e nunca me falou. Essas são pessoas o quê? Amigas, pessoas que faz o papel dela, né? Faz sem pedir nada a ninguém. Não vai nem... Agora tem aquele que diz, olha, pastor Zé Carlos, eu estou orando por você. É mesmo. Não precisa me falar, não. Tu não precisa me falar. Isso é um segredo seu com Deus, né? Você tem que fazer as coisas com Deus, mas faça de uma maneira em segredo com Deus. Tu não precisa vir com uma placa na testa dizendo que eu estou orando por toda esta igreja. Já perdeu a bênção aí, viu? Ore, veja Deus atingir o alvo para você. Aí sim, depois você fala. Graças a Deus eu tive uma vitória tão grande. Aí a pessoa vai ficar, né? Poxa, que vitória que você teve? Orei pela vida do pastor Zé Carlos, rapaz. Ele nem sabe. Mas Deus deu vitória a ele. Não é mais bonito? E tem aquele que diz, olha, pela misericórdia de Deus, passei essa semana em jejum no monte. Santidade. Você tinha que ir para a cruz, ficar lá também, ir para a cruz, Jesus. O Senhor diz que tudo que nós temos que fazer com relação à oração, essas coisas que é prioridade, que te fortalece, nós temos que fazer em segredo, viu? Não precisa colocar no jornal, no Face, estou orando.
Não precisa estar me mandando aquelas mensagenzinhas de gente besta. Eu já bloqueio logo. Deus tem uma novidade para você hoje. Oh, Deus tem uma novidade não só hoje. Ele tem amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Deus renova, aleluia, a aliança dele com a tua vida e com a minha vida. Essa é a novidade. A maior novidade que o crente tem é ele acordar de manhã e saber que Deus deu a ele mais uma oportunidade para se reerguer nesse campo tão difícil. Ou eu estou errado? Mas pastor, o senhor é um pastor. Sim, um pastor sem igreja. Por enquanto. Né? Não sei até quando, mas não estamos dirigindo igreja, não. E eu estou muito bem assim, graças a Deus. Estou fazendo a obra de Deus aqui, faço na rua, né? E pronto. Tem uns que gostam, outros odeiam. E tem dia que eu estou mais, quando muda o tempo assim, eu estou mais agitado. Tem dia que eu estou calmo aqui, mas tem dia que eu estou agitado. Mas eu estou fazendo a obra de Deus da mesma maneira de que se eu tivesse diante de uma igreja. Quando sarar todas essas feridas, que já está sarando, né? Que ferida ruim de sarar é essa, né? Versículo, provérbio diz lá, o provérbio 17. Ô meu pai. Ué. Eu coloquei aqui Provérbio 17, versículo 1, que diz assim também: melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade do que a casa repleta de carne com contenda. É quase a mesma coisa. Você quer contenda para casa sua? Enche ela, viu? Enche. Eu tenho essa experiência casado com Carla. A gente orava muito dentro de casa pelas vidas das pessoas que a gente mal conhecia. Belo santo dia, eu estou sentado no sofá. E eu falei para a Carla, vamos na rua? Vamos. E eu vi ela lá na área. Daqui a pouco eu vi a Carla entrando no quarto. Quando ela entrou no quarto, como eu estava de frente com as entradas, José Carlos, a paz do Senhor, Xará, a paz do Senhor. O senhor estava andando ali pro lado do Peixoto, para aquelas bandas ali. Eu trabalhei ali como garimpo, viu? Como garimpeiro. Que Deus continue te abençoando sempre. Missionário José. Então, nós temos que entender que certas coisas é ordem de Deus para que a gente venha ter paz na nossa vida. Aqui na terra eu posso ter paz? Claro que pode. Você pode viver em paz com você, com as pessoas, e isso é bíblico. Né? Mas tem pessoas que parecem que não gostam da paz. Não gostam da paz, não. Irmãs e irmãos, sai fora desse povo que gosta de bagunça. Sai fora, porque chegou para te trazer lixo, você já está, você está vivendo num mundo, hoje em dia, que a fé vem se defasando a cada passo que nós damos. A fé de muitos está esfriando, mas pastor, o senhor está doido? Talvez você não esteja vivendo isso. Mas dá uma olhada em quem está sentado do teu lado, dentro da igreja, que você vai perceber. Por que que muitos estão fracos, oprimidos? Porque estão disso, porque você que é a brasa, eu que sou a brasa, ao invés de estar aquecendo essas brasas que estão praticamente apagadas, não, nós estamos também gelando, abrindo porta para que o Espírito Santo de Deus afaste da nossa vida. E se o Espírito Santo de Deus afastou, acabou, filho. Prepara que a prova vem. Pode saber que a prova vai vir e ninguém pode impedir, porque foi você e eu mesmo que abrimos essa porta. Aquele que olha para Jesus e não vira nem para a direita nem para a esquerda, esse automaticamente nunca vai perecer. Ele vai passar por prova, mas todas o Senhor vai entrar na frente. Mas muitos de nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, ou que permitimos isso. Pastor, mas eu estou na prova por causa da irmã fulano que está orando ao contrário. E por que você não ora por ela? Pastor, mas não funciona. Mas não funciona mesmo. Você tem que começar a orar por ela. Senhor,
Abençoa a vida dessa irmã maravilhosa. Ah, pastor, mas aquela mulher não vale nada, aquele homem não vale nada. Ela ou você? Porque falar que o outro não vale nada é fácil. O duro é nós ir para a mesma posição que ele. E se tornar também não vale nada. Faça a diferença, mostre a esta pessoa nada não. Você não tem que mostrar nada para essa pessoa. Você tem que mostrar para Deus que o seu coração é diferente e que você pretende ter Deus no controle tanto da tua vida como da vida da fofoqueira. Viu? Senhor, abençoa a vida dela. Deus só vai te abençoar quando você passar a determinar na vida do teu inimigo que o Senhor vive para ter o nome dele glorificado na vida daquele que você acha que é teu inimigo, que talvez o teu verdadeiro inimigo é você e eu mesmo. Às vezes o nosso inimigo somos nós, porque nós estamos sempre querendo dar uma resposta a quem nos questionou, nós estamos sempre olhando para as coisas daqui de baixo. Fulano falou de mim, eu vou atrás dele. Não é assim não. Falou de você, mantenha. Você tem um projeto, um plano, um caminho, e esse caminho não te permite olhar para a direita nem para a esquerda. As adversidades existem, mas todas elas, Deus vai te dar força para que você supere ela. Tem uma rota, tem um caminho. A paz do Senhor, missionária Cida Lima e pastor Gilmar, seja bem-vindo, senhor, a sua esposa e seus filhos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então é isso, tenha propósito na vida. Qual que é o teu propósito? É ficar olhando o fofoqueiro? Assim você vai viver em luta 10, 15, 20 anos. Jesus vai vir e ainda por cima vai ficar com o fofoqueiro aqui. Você não tem que dar bola para quem está te perseguindo, não. Jesus poderia ter escapado da cruz, mas ele não fez isso. Bastava ele negar ele mesmo. Mas ele não teve esse direito. E nem se deu esse direito a ele que ele poderia dar. Não, eu sou Jesus e pronto, acabou. Vou usar o meu poder aqui, tchau. Que exemplo que ele tinha deixado para nós? Nenhum. Mas a Bíblia diz que ele foi como até o madeiro. Ele foi como cordeiro até o madeiro. Por que cordeiro? Daiane Batista. Eu confundo desse nome, eu não sei falar. É a Dai, né, cara? A paz do Senhor, queridos pastores. A paz, dá um abraço nessa gurizada aí toda, no esposo. Espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. Então é isso. Nós temos que entender o quão gostoso é nós entendermos a nossa posição no quadro que Jesus colocou ali para cada um de nós, designou um plano, e você tem que saber qual que é o plano de Deus para a tua vida. Porque não adianta nada eu estar servindo a Deus, mas servindo a Deus do meu modo, dizendo, não, eu assim mesmo, o fofoqueiro vinha, irmão, eu solto a pataca. Você solta quem? Você está soltando a pomba que está em você, o Zé Pilintra que está em você, o Enxum que está em você, porque crente não tem esse negócio. Crente, ele diz, eu não tenho como soltar nada não, Cristo vive em mim. O que eu posso soltar da minha vida para a vida de outros é bênção, é abençoar, por mais que esteja não me entendendo. Mas eu sou mais forte do que ele, eu sou mais profundo do que ele. Como assim mais forte? É a Bíblia que diz, vós que sois mais fortes, suportai a fraqueza dos mais fracos. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Eu confesso que muitas vezes na minha vida eu nunca fiz isso. Eu ia lá para cima também. E se eu estou falando desse assunto hoje é porque Deus está mandando para a vida de alguém. Ah, mas eu não vou mais assistir você não. Não, você não está aí porque você quer. Você está aí porque Deus te chamou para esta conversa hoje. Como tem uma pastoraiada frouxa aí que não consegue falar mais disso, aí ele usa esses doidos. E ainda tem muitos doidos que ainda falam. Que falam porque eles sabem, Deus tem o melhor para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas.
Mas sem nós nos posicionarmos de maneira certa, sem olhar para Cristo, e parar de estar olhando de lado ou correndo atrás de coisas que só vai te atrasar nessa caminhada. Lembra que você tem uma cruz, eu e você, e que nós temos um alvo determinado por Deus e levar essa cruz até lá. Por isso ela fala, a cruz é um peso, é uma dificuldade. E cada passo que você dá ao encontro de Cristo, ao encontro deste projeto de Deus na nossa vida, melhor você fica, mais claro as coisas ficam para você e para mim. Quando é que nós vamos mudar essa nossa maneira de ver as coisas? Quando que nós vamos nos posicionar? A pastora Maria colocou aqui Provérbios 25, 17, diz assim, teu pé seja raro na casa do teu próximo. Olha o que eu estava falando. Eu só nunca lembro, né? Teu pé seja raro. Quer dizer, eu não tenho que estar dentro da tua casa toda hora. Ah, meu amigo. Isso não significa que a pessoa é teu amigo. Porque nós vivemos juntos. Toda hora junto, uma hora eu vou achar uma coisinha em você que não me agrada, viu? E você vai achar outras que não te agradam. O seu lar é uma coisa muito séria. Exemplo agora, o pastor Gilmar está indo tomar conta de igreja, que eu já estou sabendo, né? Deus já cumpriu. Seja bem-vindo ao hall de pastores. Presta bem atenção. É Deus, família e igreja. Não é igreja enfiada dentro da tua casa 24 horas, não. Que o senhor vai ver, pastor Gilmar, os problemas que o senhor vai arrumar. É uma conversa, só agrada um mais que o outro já sai bicudo. É assim. Nós tínhamos uma igreja dentro da casa nossa aqui. Era uma dificuldade atrás da outra, porque a igreja tem um povo que é fácil de mexer, mas no meio do povo de Deus tem o joio. Tem sempre aquele que é a última bolachinha do pacote e ele já vai sair falando da tua casa. É igual quando você já for em festa de casamento, vou dar um exemplo. Já foram? Já, né? Já foram, não foram? Quantos casamentos que você foi que todo mundo saiu dizendo que bolo gostoso? Que carne... Não, alguém sai reclamando. Nossa, aquela carne estava crua. Mas alguém estava obrigando a anta a comer. Alguém comprou dele aquilo? Que é bem feito, faça em casa. Já repararam? Assim a gente é amontoado dentro da tua casa. Então por isso que a palavra diz, Provérbios 25, 17, a qual a pastora Maria mandou para nós aqui, diz, ó, teu pé seja raro. Entendeu? Raro. O que quer dizer raro, pastor? Vá quando há necessidade de visitar, quando nós precisamos. Ó, nós somos amigos da irmã Dai que está aí. A gente chama Dai, né? É Dai, que é a Daiane. Mas às vezes nós vamos em Cuiabá, muitas vezes. Nós somos amigos. Carla gosta muito dela, né? Gosta mesmo. Nós vamos em Cuiabá, nós vai lá no Ximenes, que não tem jeito mesmo, nós tem que ir lá, né? Não tem jeito. Se a gente for lá, nós vai na casa do Ximenes. Mas a Dai nós conta as vezes que a gente foi. Ela fica sabendo, encontra com nós lá na casa do Ximenes. Ah, mas pois é, né? E não avisa quando vem aqui. Verdade, a gente não avisa ninguém. Às vezes eu vou em Cuiabá, quando eu ia, faz muito tempo que a gente não vai lá. Nem na casa da minha mãe, eu nem entro. Passo, dou benção pra ela e tchau. A última vez que eu fui lá foi para apresentar as crianças. Que foi o neném da Dai. Como é que é o nome dele? Hã? Dai, coloca o nomezinho dele aí. Aí a gente apresentou a Deus e apresentamos também a netinha da irmã Rose, que é a Alice, né? Mas tanto um quanto o outro, Henrico, é a Luz, né? E Liz.
Liz foi lá para o mundo dos católicos, fala batismo. Nós não, nós apresentamos a Deus. E foi glorioso esse momento. Nós ali compartilhamos alguma coisa, a Dai também já pegou, descendo, nós logo também. É assim. Ah, mas a gente ama vocês, nós também amamos você. Mas cada coisa no seu lugar. Todavia, quando um de vocês precisa, a gente baixa de joelho aqui. Na hora da tua angústia, o Senhor vai usar pessoas. É assim, quando eles precisam, ou nós precisamos. É uns pelos outros. Mas é de maneira silenciosa, na minha casa, glorificando a Deus, e dizendo: Senhor, está ali a vida da Dai, o Senhor sabe, ou por isso, ou por aquilo, né? O Senhor, Ele sabe de tudo, não precisa entrar de muitos detalhes, não, que Ele já sabe. Senhor, dá vitória. É assim, que da sua boca, da minha boca, venha sair coisa para o crescimento, tanto da pessoa que está sendo apresentado, como da nossa. E as amizades ficam muito mais gostoso assim. Fica muito mais, é muito mais fiel uma amizade assim, do que uma amizade muito entressalada, assim, é um dentro da vida do outro. Daqui a pouco eu estou dando opinião na tua vida. Daqui a pouco você está dando opinião na minha vida. Ou na vida da Carla. Carla, porque a senhora casou com esse homem gordão, esquisito, a senhora com os olhos verdes, a senhora não é assim, porque tem o prejuízo. Não vou generalizar, mas tem pessoas que é melhor você amar ele ou ela de longe. Às vezes a pessoa começa a levantar a inveja no seu próprio casamento, nas coisas que você tem. Uma vez veio uma pessoa aqui em casa, não vou dizer o nome, me dá vontade de falar, mas não vou, entende? E a pessoa entrou aqui em casa crente, mulher de pastor. E ela começou a olhar a casa assim, ó, no olhar dela, eu já vi. Nossa, que geladeira bonita. Não era aquele negócio assim, sabe? Aquele negócio que foi me afogando. Falei, meu Deus, essa pessoa, eu vou comprar uma igual, o problema é teu. Mas só que você não pode entrar na casa do outro, porque a tua casa é um pouco inferior à dele, viu? E começar eu ou você a se lastimar com as tuas coisas. Lá em casa, os meus móveis não é igual a isso. Irmãos, isso é feio. Isso é feio. Vai batalhar mais, vai orar mais, que Deus vai proporcionar para você e para mim uma casa segundo os sonhos, e segundo também o que você pode pagar, pelo menos o IPTU dela. Não peça a Deus uma mansão e depois tu não dá conta de pagar nem o IPTU dela, mas peça a Deus uma casa onde quem entra primeiro nessa casa é a presença dele. Aí tudo que você tem, por mais simples que seja, é uma bênção. Foi o Senhor que proveu, e você é feliz com o pouco que você tem. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos ensina, seja fiel no pouco. Agradeça a Deus pelo que você tem. Não seja essa pessoa tão esquisita que quando olha para as coisas dos outros diz: ai, rapaz, eu lá em casa. Irmão, para com isso. Você é crente, você é servo de Deus. Nós somos servos de Deus. Para com essa doença. Nossa, mas por que o pastor Zé Carlos comprou um carro e eu não? Ué, coisa boa. É porque você está sempre olhando Deus abençoando os outros. E não entra na fila, né, dos que vão ser abençoados futuramente. Mas nessa fila existe preço, existe coisas que vai doer até você atingir o alvo a qual você determinou na tua vida. Eu quero uma casa melhor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero dar faculdade para os meus filhos. Eu não tive faculdade, Senhor, mas o Senhor lá de cima diz: mas eu sou o dono do ouro e da prata, e sou eu quem desenvolvo as coisas, quem manipulo tudo em volta de você. Se eu quiser, assim vai ser assim. Mas você tem que compreender isso. Eu sou feliz com o que eu tenho.
E antes do carro, pastor? Eu era feliz do mesmo jeito, nós ia na Highlander para Cuiabá, fui muitas vezes de moto, numa Highlandzinha que a gente tem aqui. O pastor Gilmar tem uma igualzinha, só que a dele é roda de alumínio, a minha é de raio. Até a cor é igual. Mas ia nela, a gente ia nela, colocava aquele monte de coisa, a Carla ia dormindo, escapando os pés, porque eu não durmo, acabava o culto, eu ia embora para Cuiabá, chegava lá 5 horas da manhã, passava o dia inteiro acordado, fazia o que eu tinha que fazer à noite e voltava de novo à noite, aí a Carla vinha dormindo na moto. Era assim. Carla nunca viu eu dizendo, eu não sou feliz porque tem essa motinha velha. Não. Eu acho que o que eu tenho não se envolve nessa parte de felicidade. Porque a verdadeira felicidade é você ter Deus no controle da tua vida. A verdadeira felicidade é você se contentar com o que você tem. A verdadeira felicidade é você ouvir todos os dias que o Senhor está falando com cada um de nós. Isso é ser feliz. Mas olha, João vivia lá no deserto. A Bíblia diz, João Batista, quem é que não lembra disso? Comendo gafanhoto e mel silvestre. Mas pela história dele, ele era um homem feliz assim. Ele era feliz. Porque ele entendia o chamado dele. Você entende o seu? Eu entendo o meu. Cada um de nós não temos mais que viver de máscara, irmãos. Cada um de nós tem um chamado. Tem muitos de nós que estamos pagando preço a vida inteira por não se posicionar aonde Deus quer. Procura despertar o que está preso dentro de você. Deus já falou contigo. Tira tudo que vem afastar a presença de Deus da tua vida. Mas se posicione, porque o Senhor nosso Deus, Ele tem pressa em fazer ou te dá uma direção diferente. Nos dá uma direção. É para você e para mim isso. Mas se posicione, conversa com Deus. Existem pessoas que é tão negativa que não é bom você colocar dentro da sua casa. Pastor, mas eu amo gente. Deus mandou amar, mas não mandou você levar para casa não. Está escrito lá assim? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Acho que não está escrito para baixo. E mantenha-se dentro da casa dele ou dela. Acho que é melhor você ganhar essa amizade, fortalecer essa amizade no Senhor, do que querer essas pessoas muito próximas e daqui a pouco a conta chega. Porque nem todos são o que nós imaginamos. Porque, irmãos, quando a coisa está boa, eu lembro bem que eu tive uma fase na vida minha que a coisa era boa. Então eu era cercado de amigos. E eu pensava, eu nem mereço isso. Mas pastor, o senhor não tem amigo? Não, eu tenho amigo, mas cada um na casa dele, é assim que é a coisa. Quando há necessidade, eu vou lá. Quando Deus manda, eu vou lá. Do nada eu chego lá. E eu não aviso a Carla, nós saímos assim, daqui a pouco Deus fala, vai em tal canto, e eu vou lá. Pastora Maria Aparecida ficou aí não sei quantos dias, não é, cara? Foi muitos dias, mas só fui lá na casa da irmã Joana, com a minha esposa, lógico, né? Não fui lá encontrar, que eu não sou nenhum pastor para frente, não. Onde eu vou, minha esposa vai. Quando Deus mandou, nós ia indo aqui, daqui a pouco a Carla disse assim, a gente tinha que ver a irmã Maria, a pastora Maria. Eu falei, é mesmo, rapaz. Ela vai embora, ela vai ficar bem braba, poxa, nós estamos na mesma cidade. A pastora Maria Aparecida que está aí. Ela mora numa outra cidade, ela não mora aqui. Aí a gente foi, aí nos alegramos, Deus falou conosco.
Pronto, acabou. Logo ela foi embora. Porque se a gente vai no primeiro dia, nós ia querer ir no segundo, no terceiro, no quarto, aí não seja por mais. É igual aquele negócio quando você chega na casa, quando chega alguém aqui em casa, eu não fico esperando a pessoa 1 hora, 2 para ir lá fazer um suco na hora que ele foi embora, não. Mas é ligeiro que esse suco sai. O café sai, e se a conversa estiver interessante, a gente faz mais suco. Entende? Tem gente que não. Vai alongando isso. Eu vou contar um exemplo. Um dia chegou um cidadão aqui em casa de manhã. E eu tinha trabalho. Quer dizer, eu tinha que estudar para um culto de ensino numa terça-feira. Acho que era terça, né? Era culto de ensino. E no dia do culto de ensino, eu fico, não é igual aqui que eu faço espontaneamente, eu mudo de assunto, né? Não, é totalmente diferente. O culto de ensino é diferente. Ele cobra do pastor um pouco a mais. Então eu ficava desde manhã pensando, na parte da tarde escrevia, e era aquela coisa, eu tinha uma agenda, 2 agendas, que eu fazia os estudos nelas. Então eu ia com o pensamento para aquilo ali. Agora, quando eu estava de meio-dia em diante, eu estava enterrado com o que eu ia falar à noite. E aquela pessoa não desconfiava, não. Gente, eu aqui preocupado, Senhor, tinha que ir na rua, como é que eu faço? Pois tu acredita que a pessoa não desconfiou? Eu que tive que falar, pô, irmão, o senhor não leva mal, mas já está querendo escurecer e eu vou tomar banho. A cara tem que limpar a igreja lá, hoje eu não vou com ela, como eu nunca ia. Foi raras vezes que eu fui. E aí ela terminava de limpar e eu chegava, eu assumia a igreja. Na igreja eu estava sempre 6h30. E a pessoa sabia disso. Mas tem gente que é tão tranquilo que você tem que ter um ferrão de arraia. Deus me perdoe. Pum, ei, acorda. Então por isso que o versículo lá diz, ó, seja raro na casa do teu irmão. Observe mais. Tem gente que não tem desconfiômetro. Ele não está nem aí. Vamos para o último versículo. 2 Samuel 22:33, que diz assim: o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Se você dá lugar a este Deus que nós estamos servindo, você e você vai se enquadrar nesta promessa que Samuel faz aqui. Que deixa claro para nós, o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Deus, é o que eu estava falando antes, não é você que faz o caminho perfeito não, mas é Deus que quer desempenhar este papel na tua vida. E tem gente que diz, você não é nada, o eu sou ainda é Ele, o Todo-Poderoso, o dono de tudo. E nós somos apenas algo que ele é proprietário. É isso a confusão. Você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada. Nós só somos alguma coisa porque a presença de Deus ainda exerce um papel grande na minha e na tua vida. E este papel pode ser maior ainda. Deus pode exercer coisas que você não faz ideia na tua vida e na minha vida, se nós nos posicionarmos, tamparmos o nosso ouvido, fechar o raio da praga da língua, que hoje a fofoca roda mesmo. Mas se fechar esses requisitos aí, fechar essas comportas, você vai, olha, cuida de semear, viu? O que Deus te deu, floresça na presença de Deus, dê frutos. Essa é uma ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Por isso que tem muitos crentes aí fracos, oprimidos, sofrendo, por não se posicionar. Porque a Bíblia diz, não servirás a dois senhor. Ou você se posiciona 100% para o lado de Jesus, eu não estou falando que você vai ficar 100% santo, que ninguém consegue ser 100% santo. Alguma falha você tem, eu tenho, todos nós temos.
Mas você tem que se afastar de algumas pessoas. Eu não estou falando que você tem que agora viver sozinho, não é assim. Viu? Mas você tem que se afastar ou pedir a Deus para... Meu Deus, essas amizades que eu tenho, analisa elas para mim. Viu, pastor Gilmar? Vai aparecer muita gente, amigão, viu? Amigão. Pastor Cidercino sabe o que eu estou falando. Amigão, mas... Cuidado. Seja um pastor observador. Observa que nem tudo que chega abraçando quer te abraçar. Às vezes pode ser uma moreia ou um peixe elétrico, viu? Então assim, cuida, que é no meio do povo de Deus mesmo que você tem que prestar atenção. Para que depois você não diga, poxa, mas eu fiz tanto por aquele irmão. Olha o que ele está fazendo lá em cima. Olha o que ele fez. Observe mais, nunca desvalorize a tua esposa. E nunca leve problema de igreja para a tua casa. Igreja resolve lá. Em casa é outra coisa. Por isso que Deus faz 3 pacotes diferentes. Deus, família e aí obra de Deus. Obra de Deus não é maior que a família. Presta atenção nisso. E as irmãs pastoras também, tem que prestar atenção. Lembra bem que seu marido agora ele é um pastor, mas também não dá o direito ao marido estar chamando uma irmã ou outra, né? Para ir para a sala, vai falar só comigo. Não. Tudo que você for fazer, leve a tua esposa junto, viu? Para que não sirva amanhã, mais tarde, de escárnio para teu ministério, para a igreja e para o plano de Deus na tua vida. Viu? Não tem esse negócio também de pastora tá chamando um jovem sozinho também não, viu? É tudo assim. É os dois que faz junto. Lembrando bem a esposa, que o marido é o pastor. Nunca desonre o teu marido. Nunca responda por ele. Porque ele certamente vai chegar e conversar com você, porque ele vai pedir opinião. Nunca coloque o cavalo na frente da carroça, que geralmente eu conheço casamento de pastores que acabou por questão disso. Pastor, sério? Um querer ser mais pastor que o outro. A mulher tem a posição dela e é uma posição mais honrada do que do próprio marido. Porque atrás de um grande homem de Deus tem uma mulher enorme que vai sustentar, que muitas vezes o marido chega baleado com as traições, com as coisas que a igreja produz. E tem aquela esposa que traz o bálsamo do Senhor, mulher de Deus, preparada, mansa, que vai entender. Mas não seja um inferno na vida do teu marido, não, viu? Não fica dando amante para ele, não, se ele nunca te deu lado. Porque tem irmã que é assim. Tem pastor que o inferno dele não está na igreja, está em casa. Tu vê o jeito que aquela mulher olhou? Para com isso. Se o seu marido não liga para ela, não tem conversa com ela. Que diabo, lá dentro da igreja vai ter gente olhando para ele mesmo. Assim como vai estar olhando para você também. Não existe esse negócio de ciúme com mulher de pastor que não dá certo. Nem para pastora também. Viu? Não fica dando macho para ela, nem ela te dando macho. É fêmea, né? Aquela irmã, tu viu aquilo lá, Jezebel? Pastoras e pastores, os senhores não estão aí para julgar quem está, aleluia, quem Deus manda para dentro da tua igreja. Os senhores são a resposta para a vida deles. Se aproxime, conheça antes de julgar. Que eu já vi muitas confusão dentro de igreja e o problema vinha do púlpito, viu? Vinha do púlpito o problema, não vinha do outro canto não, vinha lá do altar. O altar tem que estar preparado. Homem de uma mulher só, uma mulher também sábia, e os dois, não tem igreja que vocês entram que ela não prospera, porque a igreja vai ver que existe amor, determinação e acima de tudo respeito, e cada coisa está no lugar segundo o querer e a vontade de Deus.
Mas para com esse piseiro. Tu viu lá a irmã olhando para tu? Tem pastor que já sai da igreja tão incomodado com as coisas, ele chega em casa e vai escutar a mulher falar um monte, ou vice-versa. Né? Então não dá lado pro diabo, não. Sempre vai chegar aquela irmãzinha, viu, pastor Gilmar? Dizendo, vem aqui, pastor, eu quero falar só com o senhor. Já pega o galho de goiaba e dá na mão da tua esposa. De vez em quando coloca a esposa para dar uma sapecada dentro. Irmãs, o negócio aqui é assim, ó. Viu? Meu marido conversa contigo, mas é comigo. Ah, mas eu quero o WhatsApp dele. Quer não. Se você não quer o WhatsApp, não. Porque a Bíblia diz que o casal é um só. Tem coisa que as irmãs resolvem com a pastora. Oh, glória a Deus. Resolve com a pastora. Então as irmãzinhas que é sirigaita, viu? É terrível. Que tá ligando pro pastor 2 horas da manhã. Tome vergonha, Jezebel. Meu pastor. Liga pra pastora. Valoriza a tua pastora. Porque ela é parte nesse casamento. Não, ela é parte nesse casamento só não. Ela é um só. Quando você honra a tua pastora, honra o teu pastor, você não está honrando só um, você está honrando os dois. Então, portanto, nós que somos pastores, temos que prestar atenção nisso. As pastoras ciumentas, não dá certo a igreja com elas, viu? Não dá certo. Não vi uma dar certo, não. Até hoje eu não vi, não. Pastor come fogo. Né? Não deixa lá, não encabula o marido teu, não. Seja admiradora dele, ajude ele. Você, pastor, também admire ela, ajude ela. Mas não permita que o diabo venha usar qualquer um de nós para fazer isso com o outro. Porque coisa ruim deve ser para um pastor estar ali sentado ou dando um ensino sem poder virar para cá e nem para lá, porque a esposa está olhando ele igual uma cobra caninana. Se ele olhar para lá, porque está olhando para a irmã tal. Porque tem irmã assim, tem pastor assim, que o marido come fogo. Está olhando, vai. Rapaz, a igreja, no meu entendimento, é para prostituta, oh aleluia, é para o drogado, para o bebum, é para todo tipo de coisas que está lá, que o mundo já escravizou. Esse é o lugar certinho, lá é um hospital. E a pastora tem que entender isso, o pastor tem que entender isso, mas cada um se posicionando cuidadosamente no meio disso. Para que não leve essa dificuldade depois para dentro de casa e o brigueiro está pronto. Viu? Aí a briga está pronta, aí daqui a pouco a igreja está no lugar da família, o baco, e está aí um pastor pegando a mala para um lado e a pastora para o outro, que eu já vi isso. Não afogue o marido seu, e nem você, pastor, afogue a tua esposa. Não afogue, não. Mas sempre faça as coisas junto. Para com esse negócio. Tem uma pastoraiada aí também sem vergonha, que eu vou falar para você. Tem caráter nenhum. Aí eu vou falar com a irmã tal. Chega a sair para debaixo de uma árvore. Como é que tá? Tome vergonha. Não cometa isso, viu? Nós que somos pastores, não faça isso. Mande falar com a tua esposa. Se o problema for bem sério, aí é diferente. Ó, glória a Deus. Aí ela diz, ó, vou passar para o pastor e nós estaremos conversando, nós três. Tem esse negócio do pastor ter segredo com a irmãzinha fulana de tal, não. Por que com o irmão não tem? Tá tudo errado isso aí. Eu nunca fui muito, eu nunca tinha assim telefone das irmãs. Quem tem é a Carla. Quer falar comigo? Aí nós falamos sempre em 3, para evitar problema. Pastores também, cuidado com carona, viu? Tem aquela irmãzinha que parece que já fica na rota que tu passa, viu? Meu pastor, me dá uma carona. A irmãzinha lá de dentro de casa, vai, abestado. Faça isso para tu ver. Faça que vá. É a pior porcaria que um pastor faz. Por mais que não tenha intenção nenhuma. Mas quando um pastor, ele já é um homem de Deus, e os dois só vivem na obra, geralmente o carro dele na frente já tem a proprietária, que é a esposa dele. Então ele nunca está só. Mas tem pastores que gostam muito de andar só, sozinho, viaja sozinho para todo lado, né?
Aí eu trabalha, né? Vai sair cedo, tá aquela irmã ali esperando, né, Vitorino? Tá ali esperando para você dar uma carona para ela. Cuidado, viu? Eu já vi o pastor entrar num laço que não saiu de jeito nenhum. E se mesmo que não houvesse, não haver nada, se passa um ímpio ou crente fofoqueiro essa hora, o fofoqueiro tá por ali, viu? Viu? O fofoqueiro nunca diz que a galinha bota um ovo por dia, não. É 4, tá? Ber Silva, sem comentário, pastor. Verdade pura. Verdade pura, minha filha, é isso aí. Então, os pastores que vivem dando carona, conversando com jovens sozinho. Ou fui num culto aí, não vou dizer aonde, que durante o tempo do culto que eu estava pregando, o pastor estava com uma jovem, sozinho numa sala. Só ele e a esposa aqui, igual uma abertada. Erguei as mãos e dai glória a Deus e a gaia vindo, viu? O final não é bom. Pastor, mas aí o senhor... Mas o pastor... Não, não pode. Não pode. Conversa é essa? Não pode e pronto, acabou. Se um pastor desse está debaixo da direção de Deus, na administração minha, eu ponho ele de gancho. Rapaz, o que você está querendo produzir dentro da igreja? Cadê a esposa tua? Era para vocês dois ter essa conversa lá. Eu fiquei pregando mais de 1 hora. E esse cidadão lá, ele e essa jovem. Quer dizer, a jovem não presta, pastor? Não, quem não presta é o pastor. Porque ele não está vigiando e não está dando crédito à esposa. Essas coisas é dividido, viu? Compreenda isso. É dividido, a responsabilidade é dividida. Só que a pastora tem que saber quem é o pastor. O pastor é o meu marido. Então, assim, ela não vai tomar certas decisões por conta e nariz dela, não sei o pastor tá sabendo, né? Que tem pastoras assim. Tomei, já mandei. Não. Você pode mandar no teu marido em casa, mas na igreja é Jesus, o pastor, aí depois a igreja, viu? Você é parte dessa administração, mas Deus não te colocou como cabeça. Então não queira ser cabeça no lugar do teu marido, porque tem muitas pastoras com essa natureza de jirico aí. Há poucos dias, para a gente terminar, fui num lugar pregar onde a pastora falou isso. Aqui o pastor não manda nada não. Quem manda aqui sou eu. Que coisa. Para início de conversa não existe pastora. Não existe pastores. Existiam sim algumas mulheres que lá no passado Deus a colocou para administrar até o povo inteirinho. Quem não lembra de... Ai, meu Deus. Ah, esqueci o nome dela, meu. Débora. É Débora, né? Débora administrou, mas repara assim lá no livro de Efésios, capítulo 4, se não estou eu aqui equivocado, começa lendo aonde é que está o marido dela. O marido estava sempre do lado dela, nunca desmerecia ele. Então, preste atenção para que a obra de Deus não vire um inferno. Você diz, eu estou na obra de Deus e na realidade você está vivendo um inferno. Porque se o pastor não tiver noção e a pastora for outra desmiolada, danou tudo. Viu? Então não abre espaço não, amém? Vamos orar? Daí, cara. Pra gente ir embora. Mas pastor, o senhor não tinha um outro jeito para falar mais com jeito? Não, é assim. É assim que a gente orienta pastores. Viu? Cuidado também, pastores, cuidado, nós que somos pastores, com aquele obreiro preferido, viu? Cuidado em fazer esse tipo de coisa dentro da igreja, porque você vai estar arrumando um grande problema também. É tudo igual. Por mais que o seu coração sempre tem um que a gente... Aqui era o Caleb e o Batista, né? Que era 2 homens assim que... ninguém foi igual a eles, não. Mas diga só para eles. Tá? Chama eles e derrota na hora certa, viu? Porque de repente aquele outro obreiro que está trabalhando contigo, talvez ele não tenha a mesma simpatia,
O que é simpatia, pastor? O cara é chato? Não, às vezes ele é mais reservado, ele não se expõe muito, né? E aí a gente começa a isolar ele. Eu não, os meus obreiros que trabalhavam comigo, perigospel. Que é isso? Ah, é a esposa do Brilhozinho. Ah, tem uma Prigospel aí que só Deus na causa. Ah, é ela que está escrevendo aqui, porque hoje a internet tá ruim aqui, demora, aparece lá na cara. Primeiro, mas Deus vai te dar a vitória, viu, minha filha? Fica sossegado. Brilhosinho também, logo, logo ele vai levar umas 4 lapadas para entrar para a posição. Esquenta não, fica sossegado. Ele sabe da pressa que Deus tem. Então, assim, não seja por demasiadamente amigo de um obreiro só, viu? Honre os que estão abaixo de você, e você terá uma família edificada por Deus e uma igreja extremamente aliada às coisas de Deus e admirador, não adorador, viu? Eles vão olhar para vocês quando vocês sair para outra igreja, administrar outra, a igreja vai cair em pranto para a glória de Deus, viu? Para a glória de Deus, a igreja cai em pranto, porque elas vão sentir saudade desses pastores exemplo que teve ali, viu? Cuidadosos, viu? E nunca faça divisão, não. Todo mundo é igual. Lógico, tem sempre aquele obreiro que você tem mais uma aliança com ele, por questão de dividir responsabilidade. Mas você não é mais amigo dele do que dos outros. Amém? Fique com Deus e vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, meu Deus, para glorificar e enaltecer o Teu nome. Nós sabemos que o Senhor é Deus em todas as ocasiões. Em tudo o Senhor nos orienta. Uns orienta, Pai, com muita cautela, outros, Pai, é da minha natureza. Então a gente já fala logo o que tem que ser dito. Mas não importa a maneira que o Senhor use para nos alertar. O importante é que nós venhamos, Pai, pegar isso e plantar dentro de nós todos esses conselhos, todas essas orientações. E com isso, Pai, nós possamos tampar toda a possibilidade do inimigo vir, meu Deus, de encontro e querer fazer graça com a nossa vida. Nos proteja sendo o Senhor, Pai. Livra-nos de tudo aquilo que possa, Pai, contrariar a Tua própria vontade. Deus, nesta noite, eu apresento a vida da irmã Ivonete Sutil, que pede oração pela sua saúde. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é médico dos médicos e que não há médico com a sua excelência. Visite o corpo da tua serva, porque eu sei que o Senhor é Deus do impossível, assim como o Senhor já fez muitas coisas na minha vida. E eu sou grato a Deus, grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Da mesma maneira, meu Deus, vá até a vida da irmã Ivonete Sutil e faça notório o teu nome, porque eu sei que o Senhor pode. Deus, também apresenta, meu Deus, a vida do Emerson e a Alessandra, que pede oração para a Sabrina. Não sei quem é, mas o Senhor sabe quem é. E todas as nossas causas estão nas suas mãos. Deus, o Senhor abençoe a vida da irmã Sabrina, não sei o que é, mas o Senhor sabe. Seja lá o que for, o Senhor é um Deus tremendo. E em Ti nós colocamos essa dificuldade nas Suas mãos. Pai, também nesta noite, apresenta a vida da irmã Josefa, do seu esposo, lá no Piauí, aonde eles estiverem, Pai. Que o Senhor possa, Pai, ter o seu nome engrandecido, e venha livrar os filhos do homem mau, da peste, de tudo que venha, Papai, trazer prejuízo para estas vidas. Que o Senhor abençoe a vida do Júnior, da Kelly, que é filha, meu Pai, da irmã Josefa. Que essa família venha progredir cada dia mais sobre total controle seu. Dê saúde ao Júnior e muito, muito tempo, Pai, para que nós possamos crescer e ver o quanto o Senhor é bom para conosco e para com a vida do Júnior e da Kelly. Deus, também apresenta nesta noite o ministério do pastor Cidercino, da pastora Maria Aparecida, que eles venham, meu Pai, glorificar o Teu nome todos os dias, não pelos que eles são, mas pelo que o Senhor é na vida deles. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida deste casal.
Em nome de Jesus também, Pai, eu apresento a vida do pastor Gilmar e da missionária Cida Lima lá no Piauí. Não importa onde eles estejam, o chamado que o Senhor tem, o Senhor apressou, porque viu eles se posicionando para isso. Agora, meu Deus, vos ensine a tampar todas as brechas, que esta obra de Deus seja para o gozo do Senhor, que o Senhor possa olhar para eles e ver que realmente são servos e que a obra de Deus é uma coisa, a família é outra e o Senhor é quem comanda tudo isso. Deus abençoe os filhos, dando livramento e fazendo com que conclua, Pai, todos os sonhos que um dia esse casal projetou para esses filhos. Livra do homem mau, da droga, da prostituição, daquilo que venha trazer dano, e que seu nome seja louvado através deste casal e a sua família. Deus, apresenta também nesta noite a vida da minha esposa Carla, da Samira, da Anne. Também apresento, meu Deus, a vida de minha mãe, dos meus irmãos, a minha casa, porque eu sei que o Senhor é Deus. E assim nós entregamos tudo e todos nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. E amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir. Fique com Deus, dá um abraço em todo mundo. A internet tá ruim, né? Tem hora que some todo mundo aqui, mas eu sei que vocês estão aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até amanhã.